E nós vamos abrir o texto bíblico no livro de Amós, capítulo 7, para fazermos a leitura de todo esse capítulo. Amós, capítulo 7, nós vamos ler dos versos 1 ao 17, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que ele formava uma nuvem de gafanhotos no momento em que começavam a brotar as plantas da entre-safra, ou seja, a cultura tardia que vinha depois de concluída a colheita reservada ao rei. Quando tinham acabado de comer toda a plantação, eu disse, o profeta Amós: Senhor Deus, perdoa, por favor. Como poderá Jacó sobreviver, pois ele é pequeno? Então o Senhor mudou de ideia. Algumas versões dizem o Senhor se arrependeu, a revista atualizada. O Senhor se arrependeu. Então o texto diz para a gente assim: o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: isso não vai acontecer. Depois o Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Esse fogo consumiu o grande abismo e começava a devorar a terra. Então eu disse: Senhor Deus, para, por favor. Como poderá Jacó sobreviver, pois ele é pequeno? E o Senhor se arrependeu em relação a isso e falou: também isso não vai acontecer. Mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo e tinha um prumo na mão. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Os lugares altos de Isaque serão assolados, e os santuários de Israel serão destruídos, e eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então, versículo 10, Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, o rei de Israel: Amós está conspirando contra o rei no meio da casa de Israel. A terra não pode suportar todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel será levado para fora de sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: saia daqui, vidente, fuja para a terra de Judá e vá ganhar a vida por lá. Em Judá você pode profetizar, aqui não. Mas em Betel, daqui em diante, você não poderá profetizar, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Eu cuido de gado e colho sicômoros. Mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse: vá e profetize ao meu povo de Israel. Portanto, agora ouça a palavra do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel, nem fale contra a casa de Isaque. Pois bem, assim diz o Senhor: a sua mulher se prostituirá na cidade, e os seus filhos e as suas filhas cairão à espada. A sua terra será repartida a cordel, e você morrerá numa terra impura, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Amém. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Ó nosso Deus, nosso Pai, lida a Tua palavra, nós rogamos que o Senhor ilumine os nossos olhos, nosso coração, para que possamos entendê-la e receber do Senhor a correção, o ensino, a exortação, a educação na justiça, a fim de que sejamos mais e mais preparados para a Tua obra,
aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando esse texto de Amós aqui nos cultos da noite, já faz alguns meses, e já tivemos várias introduções e apresentações a respeito desse profeta e do seu livro, mas sempre vale a pena a gente retomar um pouco. Amós, ele era um profeta do reino de Judá, do norte, Israel, que tinha como capital Samaria. O livro de Amós, que tem 9 capítulos, pode ser dividido em 3 partes. Nós já estudamos a parte 1, que está ali nos capítulos 1 e 2 até o verso 16, que seria ali uma parte em que o Senhor traz juízo sobre várias nações da terra. Na segunda parte do livro, o Senhor traz advertências contra Samaria e o seu povo, que está justamente ali entre os capítulos 2, versos 16, até o final do capítulo 6. Nós entramos hoje na terceira parte do livro, nessa terceira parte que vai do capítulo 7 até o final do capítulo 9. E o que nós encontramos nessa última parte do livro de Amós? Algumas visões e exortações a respeito do fim, mas também uma promessa de restauração. Nós temos nessa parte do texto 5 visões, as quais serão a do gafanhoto, a do fogo, a do prumo, a do cesto de frutos e a visão do templo destruído. Nós temos nessa última parte do texto 5 visões, das quais nós já lemos 3. Nós lemos aqui o texto falando sobre a visão do gafanhoto, do fogo e do prumo. Mas nessa última parte também nós encontramos de uma forma assim maravilhosa uma expressão forte da aliança do Senhor. Meu povo, é meu. É o Senhor falando, não é o rei nem é o profeta, mas é o Senhor falando essa expressão que é muito rica na palavra do Senhor. Quando repete algumas vezes, por exemplo, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Aqui nós encontramos capítulos 7 até o capítulo 9, referências a santuários de Israel, que nós já vimos aqui algum tempo atrás, como Betel, por exemplo, Gilgal, lugares que eram lugares de adoração, que foram transformados em lugares de muita idolatria e muita mistura, muito sincretismo. Nós lemos 3 visões, do gafanhoto, do fogo e do prumo. Nas 2 primeiras, nós encontramos a misericórdia de Deus abrandando o juízo que estava para vir. E isso acontece por meio da oração do profeta. A oração do profeta traz sobre um cenário de juízo a misericórdia de Deus, como nós vimos na visão dos gafanhotos e na visão do fogo. Mas há uma terceira visão aqui. Nessa terceira visão não há oração do profeta. Nessa terceira visão não há um arrependimento do Senhor. Essa terceira visão é a do prumo. E após a visão do prumo, parece que o sacerdote Amazias e todo aquele grupo religioso de Israel, como também o rei Jeroboão II, se manifestam a respeito do profeta Amós. É como quem está dizendo assim, basta. Vamos encerrar com as palavras desse profeta, porque ele já está indo longe demais na sua profecia. É justamente na profecia sobre o prumo que nós encontramos Amazias, sacerdote, tentando de alguma forma calar a boca do profeta Amós e colocá-lo para bem distante de Israel. Nós encontramos nesse texto aqui uma referência muito legal
maravilhosa sobre o juízo de Deus e a misericórdia de Deus. Como eu conversei com as crianças agora há pouco, nós estamos aprendendo, especialmente de alguns séculos, 2 séculos para cá, de uma forma muito ruim e equivocada, que justiça é uma coisa e amor é outra coisa completamente diferente. Então é como se elas estivessem duelando, como se a justiça e a misericórdia estivessem de lados opostos no octógono, duelando uma contra a outra para ver quem seria vencedora. Mas não é a expressão que nós encontramos na palavra do Senhor a respeito dos atributos de Deus e a respeito da nossa vida também como imagem e semelhança de Deus. A justiça e a misericórdia de Deus, elas andam juntas. Elas podem ser faces diferentes, mas elas representam a mesma pessoa e caminham juntas. Essa justiça de Deus sobre a vida do seu povo vem com amor e graça para correção e disciplina. Mas ela vem também contra aqueles que não conhecem o Senhor, com um juízo severo. O que nós encontramos é um profeta fiel, falando da parte de Deus, orando pelas misericórdias de Deus, interagindo a partir da revelação de Deus e por causa disso também sofrendo as perseguições nesse mundo estranho que o profeta Amós vivia, nós também vivemos hoje. A justiça, ou melhor dizendo, o juízo e a misericórdia de Deus, de uma forma bem didática e simples, nós encontramos aqui em 4 partes. A primeira, na visão dos gafanhotos. A segunda, na visão do fogo. A terceira, na visão do prumo. A quarta, quando nós nos deparamos com a vocação do profeta, recebendo essa pancada do sacerdote Amazias e também do rei Jeroboão II. Vamos novamente nos ater ao texto e entender, em primeiro lugar, versículos de 1 a 3, quando nos fala sobre a visão dos gafanhotos. O texto diz assim: Deus me mostrou que se formava uma nuvem de gafanhotos, no verso 1, no momento em que era chamada a entre-safra. A primeira safra, que abastecia ao rei como um tributo, já tinha sido completa. Agora a segunda safra, que era a safra do povo. O texto diz que o rei e seus exércitos estavam bem supridos, mas os gafanhotos viriam com tudo contra a lavoura de todo o povo, trazendo ali uma fome e uma situação desesperadora. Amós, quando se depara com isso, ele ora, ele clama a Deus que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor derrame graça. Humildemente ele faz isso, uma vez que Deus é um Deus de misericórdia. Ele diz: Senhor, por favor, tenha misericórdia de nós. Como é que nós vamos resistir a isso? Porque nós somos pequenos. O Senhor, então, se arrependeu daquilo que estava para fazer, como também o profeta Jeremias nos disse, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas não têm fim, elas renovam-se a cada manhã. É grande a fidelidade do Senhor. Essa expressão do arrependimento do Senhor talvez possa soar estranho para você hoje à noite aqui. Alguns talvez já conheçam essa expressão melhor. Mas o fato é que a expressão, quando o texto diz para nós, que o Senhor se arrependeu, é uma tentativa de explicar algo difícil de entendermos. Nós chamamos isso de antropomorfismo. É utilizando-se de uma linguagem humana para expressar uma ação de Deus em relação aos seus decretos, que para nós é difícil de entender. O Senhor não se arrependeu porque estava para fazer algo mal e pecaminoso, e então se arrependeu e mudou completamente a rota do seu caminho. Não foi isso que aconteceu. Mas na sua soberania, nos seus decretos, estavam
não somente o juízo de Deus, mas o meio pelo qual Deus usaria de misericórdia, que nesse caso foi por meio da oração do profeta Amós. Nós vamos encontrar também, em segundo lugar, a visão do fogo. Versículos de 4 a 6, diz que o Senhor Deus mostrou ao profeta Amós uma visão que estava para derramar fogo que traria justiça. E esse fogo ele vinha consumindo e devorando a terra. Esse é um fogo de juízo e destruição. Essa é a expressão, é a calamidade com a qual o profeta Amós se depara. Meus irmãos, mais uma vez o profeta Amós ora ao Senhor. Esse fogo que vinha como um enorme poder de destruição, ele é aplacado pela oração do profeta Amós. Amós ora ao Senhor. O Senhor, mais uma vez, o texto diz, o Senhor se arrepende daquilo e não envia esse fogo. Mais uma vez, a oração do profeta é uma oração de humildade e de reconhecimento da fraqueza e da condição do povo de Deus. Nós somos fracos, nós somos pequenos, como é que nós poderemos resistir a tão grande juízo de Deus? O que acontece aqui no texto é que, mais uma vez, o Senhor derrama da sua misericórdia, não nos dando aquilo que nós merecemos. Como é assim que a gente define a misericórdia, não é? Não dando, não concedendo exatamente aquilo que nós merecemos. Por que merecemos isso? É justamente o que o profeta Amós estava falando desde o início dessa profecia. Desde o capítulo 1 até o capítulo 6, as denúncias que o Senhor trazia sobre o povo por meio do profeta Amós, que envolvia idolatria, envolvia sincretismo teológico, envolvia injustiças na sociedade, pesos e medidas falsos, envolvia sensualidade, promiscuidade no meio do povo de Deus e tantos outros pecados que foram denunciados. O povo abriu mão de estar na presença do Senhor, abriu mão da palavra do Senhor, abriu mão da santidade de Deus e acabou caindo em maus bocados por causa do engano do seu próprio coração. A terceira visão é a visão do prumo. Aqui um prumo mesmo, um pezinho assim de chumbo que é pendurado numa corda, e ali, como a gente faz na engenharia, na construção civil, nós vamos analisar se aquele muro está de fato reto, se ele tem condição de se sustentar, e por meio do prumo a gente consegue saber isso. E na boa parte das vezes, a grande maioria, se o muro não foi construído corretamente, é melhor destruir. Porque é melhor que você destrua na construção do que ele cair em outra situação em cima das pessoas e venha causar machucados e morte. Como nós vemos muitas vezes acontecer perto de nós. Essa visão do prumo, ela não tem a oração do profeta. Nessa visão do prumo, Israel foi rejeitado. Israel foi completamente colocado debaixo do juízo de Deus. O texto diz, vou colocar no versículo 8, um prumo no meio do povo de Israel. Mas o Senhor também diz, é o meu povo. E eu não posso mais fechar os olhos para tudo o que eles estão fazendo. Os lugares altos de Isaac serão todos destruídos, os santuários serão todos destruídos, e eu virei com a espada contra a casa de Jeroboão, o rei que já reinava quase 60 anos sobre o reino do norte. Nós sabemos, eu falei isso algumas semanas atrás, que esse juízo viria por meio do reino da Assíria.
quando no ano 722 a.C. destruiu completamente o Reino do Norte. Aqui nós estamos há 20, 30 anos dessa grande destruição acontecer, e ela está sendo avisada de várias e várias maneiras. E na maioria delas, com misericórdia e compaixão, com um convite ao arrependimento, com uma convocação ao arrependimento. Mas agora a palavra de Amós não envolve um arrependimento, não envolve uma oração, mas envolve o juízo de Deus sobre a vida do seu povo. Israel será destruído, e a casa de Jeroboão não ficará imune. Jeroboão, que era tão orgulhoso, porque tinha expandido o reino do norte, porque tinha um exército bastante forte, porque tinha uma situação política bastante estável e uma situação econômica bastante confortável. Mas o Senhor diz assim: virei contra a casa de Jeroboão. Porque a visão do prumo não resulta em misericórdia e perdão, mas ela resulta no juízo de Deus que seria derramado sobre Israel, ainda de forma embrionária, o que representa o grande juízo de Deus que será derramado sobre a grande Babilônia. Ele diz que os lugares de culto e os lugares que representam o Estado serão todos destruídos, porque aos olhos de Deus, a situação religiosa e política de Israel estavam condenados. Preste muito bem atenção nisso. Aos olhos de Deus, a situação religiosa e política de Israel estavam condenadas. E o Senhor, várias e várias vezes, chamou o seu povo ao arrependimento. Como faz conosco, como talvez esteja fazendo com você essa noite aqui. Várias e várias vezes o Senhor tem trazido avisos, exortações, admoestações, tem puxado a sua orelha por meio dos cultos, das profecias que são lidas aqui no texto bíblico e explicadas por meio desse livro do profeta Amós. Pela manhã, quando lemos o livro de Timóteo, de Tito, várias e várias vezes por meio de pregações, às vezes até por meio de amigos e irmãos que estão preocupados com a nossa jornada, a nossa vida espiritual. O Senhor continua nos avisando e nos chamando ao arrependimento, para que nós não soframos com o engano que o pecado traz à nossa mente, ao nosso coração, destruindo a nossa vida, destruindo a nossa família, destruindo o nosso trabalho, destruindo os nossos relacionamentos, a nossa reputação, destruindo o nosso futuro, assolando tudo, porque nem o grande Jeroboão II conseguia se manter de pé diante do juízo de Deus. Perto está o Senhor de quem tem o coração quebrantado. É nesse momento que nós entramos na quarta parte do texto. Essa quarta parte do texto é uma parte até bem pessoal do profeta Amós. É uma experiência. Até o momento nós conhecemos pouco sobre esse profeta. Mas aqui o texto nos revela algumas coisas sobre ele. Há um diálogo pessoal do profeta Amós com um sacerdote de Betel, sacerdote idólatra, sacerdote que não entendia bem as distinções do seu papel como sacerdote e do papel do rei, como o Senhor ali é líder do Estado de Israel, e submeteu completamente o seu sacerdócio ao rei Jeroboão II. Há uma conversa, um diálogo. Esse diálogo é pesado. A vocação do profeta é posta em xeque.
Amazias chega a dizer ao profeta: vai embora daqui, você vai se dar mal. Estou avisando para você, ou você se cala, ou você vai embora daqui, porque você não é profeta. Aqui é um termo bem pejorativo, ele diz: você é uma coisinha de nada, você é um vidente, você não é nada aqui. Amazias diz ao profeta Amós, versículos 10 ao 17, nós encontramos essa narrativa que nós vamos reler de alguma forma. Entenda bem o que está acontecendo aqui nessa parte do texto, que é uma parte mais de experiência, uma narrativa de um diálogo que envolve aqui 3 ofícios no Antigo Testamento: o sacerdote, o rei e o profeta. Havia um conchavo entre o rei e o sacerdote para manutenção do status quo. Comodidade, poder, conforto estavam aqui em jogo nessa conversa. A religião e o poder se misturaram de uma forma terrível. E viveram aqui algo que o apóstolo Paulo fala lá na frente. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Os cultos em Betel tinha forma de piedade, mas negava o poder. Paulo diz a Timóteo: foge desse tipo de coisa, porque o sacerdote de Betel se tornou um empregado do rei. Aquele que deveria conduzir o coração do rei à presença de Deus, abriu mão de se curvar diante do rei dos reis, para se curvar diante do rei Jeroboão II. E por causa disso, Amazias dá um basta a Amós. É o que nos diz os versos 10 e 11. Amazias, sacerdote de Betel, foi lá, mandou dizer a Jeroboão que Amós estava conspirando contra o rei, porque Amós tinha dito que Jeroboão morreria à espada e Israel seria levado em cativeiro. Amós é acusado aqui por Amazias de conspiração, de um ato político de traição, é o que nós encontramos aqui. O rei Jeroboão II parece não ligar tanto para essa denúncia. O seu orgulho em cima da sua cadeira real parece não ser abalado diante da oposição por meio de um profeta qualquer no meio de Israel. O ministério de Amazias, ou melhor, o ministério de Amós, então, é confrontado. Versículos 12 e 13, Amazias vai lá em Amós e diz: saia daqui, vidente. Essa expressão vidente é uma visão bem pejorativa, é uma forma desdenhosa que Amazias está utilizando para se referir ao profeta Amós. É como a gente ouve às vezes na nossa sociedade: você não é nada, você devia sair daqui, você não é ninguém, você não é nada. Amazias diz a Amós: você não é ninguém, você não é nada, você é apenas um vidente, vá embora daqui, volte para a sua terra. Como falei no início, o profeta Amós era um profeta do reino do sul, profetizando no reino do norte. Então ele diz: aqui em Betel, quem manda sou eu. Aqui quem manda é o rei Jeroboão. Vá embora daqui, porque em Betel você não poderá mais profetizar. Há um conchavo. E o que é interessante é que Betel, esse lugar que foi batizado por meio de um encontro de Jacó com o Senhor, uma aliança que Deus fez com Jacó, como sendo casa de Deus. Betel significa casa de Deus. Betel deixou de ser a casa de Deus para ser o santuário do rei Jeroboão II. Porque o sacerdote não mais se curvava diante do rei dos reis, mas diante do rei Jeroboão II. Amazias manda Amós embora. Seu discurso é muito difícil. Como nós encontramos no texto de João capítulo 6, Jesus falando a uma multidão sobre o pão da vida, texto que muitas vezes nós usamos até no momento da ceia, quando ele diz: eu sou a verdadeira comida, eu sou a verdadeira bebida, antes de Abraão eu sou.
E aí no final daquele discurso, capítulo 6 de João, a multidão, já cansada de tudo aquilo, vai embora e diz assim: é duro este discurso, quem pode ouvir essas palavras tão difíceis e pesadas? Mas os discípulos continuam lá. Jesus pergunta a eles: vocês não vão embora? E eles dizem: para quem nós iremos, se apenas tu tens as palavras da vida eterna? Meus irmãos, seria muito mais fácil e confortável para Amós ser profeta em Judá, na sua terra natal. Agora ele está sendo expulso do seu ministério. E isso não aconteceu apenas com Amós. Isso também não aconteceu apenas com os profetas bíblicos e apóstolos. Perseguições, expulsões, tentativas de silenciar a boca do povo de Deus aqui na terra, até porque nós entendemos que esses ofícios, eles se cumprem em Cristo e são aplicados para nós. Nós somos o reino, nós somos os sacerdotes, nós somos a voz profética de Deus, é a igreja aqui na terra. E muitas vezes tentam nos silenciar. E muitas vezes tentam nos seduzir para nós nos curvarmos aos reinos desse mundo e não mais ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus foi tentado dessa forma. Está vendo aí, os reinos desse mundo serão teus se apenas te curvares e me adorares. E o Senhor Jesus responde ao diabo da seguinte forma: ao Senhor teu Deus apenas adorarás e somente a Ele darás culto. Pastores também foram expulsos de sua igreja, de suas igrejas. E para surpresa talvez de alguns, grandes pastores. Calvino foi expulso de Genebra em 1538 e se refugia em Estrasburgo por pelo menos 3 anos. Porque a sua palavra ela era muito bíblica e para o conselho da cidade muito dura. Calvino não se curvou aos anseios e conchavos políticos do conselho da cidade e foi expulso em Genebra. Jonathan Edwards, 1750, também foi expulso da sua igreja que seu avô foi pastor, em Northampton, Estados Unidos. Foi expulso por causa também de uma controvérsia a respeito de pessoas que queriam tomar a ceia sem professarem a sã doutrina do Evangelho, e ele não se curvou. Muitos hoje em dia, trabalhadores cristãos, de certa forma também são colocados contra a parede para ser infiel ao Senhor, para a manutenção do seu status quo, a fim de que possam continuar no seu trabalho ou de alcançar cargos ainda maiores e salários ainda mais altos. Nós ainda vivemos nesse tempo difícil em que muitas vezes nós vemos o sacerdócio e o Estado se misturando em conchavos que não trazem ganhos ao reino de Deus. O que acontece é que a resposta do profeta Amós, ela nos serve como um ensino. Amós, nos versículos 14 e 15, respondeu a Amazias dizendo: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, eu cuido de gado, eu colho sicômoros. E ele diz: mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado, e foi ele quem me chamou, dizendo: vá e torne-se um profeta no meio do povo de Israel. Veja a resposta que Amós está dando a Amazias. Aqui é a primeira parte, quando Amós diz a Amazias que ele não é um profeta tradicional, porque naquele tempo a escola de profetas parecia não representar mais a revelação, a fidelidade à palavra de Deus. Ele diz: eu não pertenço a uma família aristocrata, eu não pertenço a uma família de ricos, eu não pertenço a uma família real, eu não venho desse tipo de escola, Amazias, que você acha que eu venho.
Eu era pastor de ovelhas, eu cuidava de gados, eu cuidava de figueiras, eu cuidava da terra, eu cuidava de animais, e de alguma forma Deus veio ao meu encontro e me chamou com uma santa vocação para ser profeta ao povo de Israel. E Amós está dizendo assim a Amazias: hoje eu estou aqui obedecendo a um chamado de Deus. E como estamos orando pelo reverendo Ronaldo Lidório, me lembro de uma frase que ele repetiu bastante ao longo das suas pregações, tem repetido bastante, quando ele diz que o Senhor requer dos seus servos fidelidade. Não é resultados, mas fidelidade. Não é sucesso, mas fidelidade. É isso que Amós está dizendo a Amazias. Talvez lembrando até das palavras do rei Davi, quando também foi confrontado e diz assim, ouvindo a voz do Senhor para ele, Deus fala para Davi: tomei você da malhada, tomei você de detrás das ovelhas, para que você fosse feito príncipe sobre o meu povo. Eu fui contigo por onde você andou, eliminei os inimigos diante de você e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Amós não se contenta em parar por aí, mas ele termina dizendo ainda ao profeta Amazias, ou melhor, ao sacerdote Amazias: Amazias, Israel será destruído. E nessa destruição, o exército que vem, ele é tão cruel, que ele tomará as mulheres e ele matará as crianças. Era assim que procedia o exército da Assíria. As mulheres eram prostituídas, eram abusadas, as crianças eram mortas, especialmente as do sexo masculino. Amós diz a Amazias: você vai perder a sua terra, porque ela será totalmente repartida, toda a riqueza que você tanto adquiriu. E você, Amazias, será levado para o cativeiro e morrerá numa terra impura, como aconteceu posteriormente. E não somente isso, mas a casa do rei também cairá. Os 3 ofícios de Israel estão abalados nesse momento. Os reis faziam o que era mal perante o Senhor. Os sacerdotes eram idólatras. E havia falsos profetas que só falavam o que o rei e os sacerdotes queriam ouvir. Mas não foi isso que ele encontrou em Amós. Amós se colocou diante do Senhor em oração, clamando pela misericórdia de Deus, porque Amós entendia o juízo e a misericórdia do Senhor. Amós se colocou diante de Deus em oração, e por causa dessa oração, Deus não derramou naquele momento o juízo sobre Israel. Mas vai ter um momento em que isso será inevitável. Foi inevitável e será inevitável por toda a terra. Porque quando o Senhor voltar, quando todo olho o vê, as suas maravilhas, o Senhor também trará juízo sobre todas as nações da terra. Cristo, o Senhor que, muito maior do que Amós, orou também por nós. É tão bom quando nós ouvimos alguém dizer que está orando por nós, não é verdade? Amós orou pelo seu povo. Deus ouviu a sua oração. Mas muito maior do que Amós, o Senhor Jesus intercedeu por nós. Como encontramos em João capítulo 17, e também encontramos a palavra que o Senhor está assentado à direita de Deus, o Pai, intercedendo pelos santos, em Romanos, no capítulo 8. Amós não somente viu, não somente orou, mas ele também provou na sua própria pele o juízo e a misericórdia de Deus, quando estava sendo confrontado
perseguido, assediado, a ser infiel ao Senhor e infiel ao seu chamado. O profeta Amós estava de alguma forma com a sua vocação sendo mexida, estava tremendo, estava sendo chacoalhada naquele momento. Mas Amós representava algo maior do que ele, do que a escola dos profetas. Amós representava ali o principal, o verdadeiro profeta de Israel, que nem ele, nem João Batista, nem nós somos dignos de desatar as sandálias dos seus próprios pés. Cristo veio fazer o que Amós não conseguiu. Tentou, mas não conseguiu. Tentou, falou, orou, advertiu. Amós não conseguiu. Talvez ele terminasse a vida dizendo: meu sucesso não consegui, mas sim a fidelidade ao Senhor. Porque o povo se perdeu e foi destruído. O juízo de Deus veio contra Israel, o reino do norte, o prumo do Senhor estava estabelecido. Mas Cristo veio fazer o que Amós não podia fazer. O rei, o sacerdote, o verdadeiro profeta, esses três ofícios reunidos de forma perfeita e harmônica em Cristo Jesus. O profeta que não somente orou, mas entregou a própria vida para que nós pudéssemos ser salvos. Aquele que foi fiel ao Pai, aquele que derramou a sua vida em nosso lugar e que nos ensina também que não é dinheiro, não é prestígio social, não é conchavo político, não é conforto pessoal, nada disso. Há algo mais importante na vida de um cristão, de um profeta de Deus aqui na terra, é a fidelidade ao Senhor. O Senhor que nos tirou de lá de trás para sermos fiéis. Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É o que o Senhor prometeu para nós. Vamos orar ao Senhor e colocando assim o nosso coração diante de Deus, também nos preparando para a ceia do Senhor, um momento tão importante de renovação da aliança. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante de um texto grande e denso como esse, nós recebemos do Senhor essa admoestação, exortação, ensino. Tu és um Deus de justiça e amor. Em Ti, a verdade e a paz se beijaram. O juízo e a misericórdia se encontram de uma forma perfeita e harmônica. E nós nos curvamos diante do Senhor. Ó Deus, dá-nos a graça, Pai, de andarmos com o coração humilde e quebrantado, curvados diante do Senhor, que é o Rei dos Reis, e que nunca venhamos a abrir mão e nos curvarmos diante de Ti para nos curvarmos perante outros poderes, outros deuses, outras motivações. Senhor, ensina-nos a orar, a confiarmos também no Senhor, Pai. Que mesmo quando o Senhor manda juízo sobre nós, a Tua disciplina é em amor para nos aperfeiçoar mais a imagem do Teu Filho. E dá-nos a graça de, como voz profética, a Tua igreja, Senhor, não mais um profeta ou dois, ou alguns ou poucos, mas a Tua igreja, em Cristo, aqueles que estão em Cristo, dá-nos a graça de sermos fiéis ao Senhor na vocação que o Senhor tem nos chamado. Ó, nos abençoa, meu Deus, abençoa-nos, nós somos o Teu povo, Tu és o nosso Deus, em nome de Jesus, amém.